Bom dia. Bom dia, está começando o Telepuc com notícias sobre o meio ambiente em toda a região de Campinas. Nessa edição, o jornal mostrará temas relacionados ao meio ambiente. Notas informativas sobre ações sustentáveis e entrevistas com universitários sobre atitudes ecologicamente corretas serão destaques nessa edição. Assim, a professora Regina Longo, do curso de Engenharia Ambiental da PUC Campinas, comentará sobre campanhas em prol do meio ambiente. Entrevistaremos o professor de Planejamento Ambiental Pedro Bigardi para falar sobre coleta seletiva, economia de energia e projetos sustentáveis dentro das universidades. Voltamos em instantes. Nossa equipe de reportagem esteve no campus da PUC de Campinas para questionar universitários sobre suas atitudes em relação ao meio ambiente, dentro e fora da universidade. Acompanhe agora a reportagem com a Francela Pinheiro. Desenvolvimento sustentável, reciclagem e educação ambiental, entre outros, são os assuntos mais discutidos nos últimos anos quando o tema é preservação do meio ambiente. Sistemas de certificações, agendas e congressos sobre questões climáticas estão na pauta dos assuntos mais discutidos internacionalmente em favor da preservação dos recursos naturais. No entanto, saindo do coletivo e analisando as atitudes individuais, será que todos colaboram com essa causa? É o que nós vamos saber aqui dos alunos da PUC Campinas por meio de uma breve enquete. Acompanhe a reportagem. Quais atitudes você toma para preservar a ecologia da sua cidade? As atitudes que todo mundo toma, economizar água, energia, reciclar o lixo, separar. A gente divide entre alimentos e recicláveis, né, na verdade. Então lá em casa a gente separa toda parte de lixo. A gente faz coleta seletiva do lixo e a gente tem um minhocário para colaborar com a permacultura. Eu economizo água no banho, energia e também separo o lixo do orgânico do reciclável. Primeiro que é não jogar papel no chão, não jogar lixo para fora do carro, ter sempre um saquinho para colocar o lixo. Depois é separar o material reciclado, que eu acho que já ajuda bastante. E, bom, acho que é isso. E também a sacola ecológica, levar no supermercado. Eu nunca jogo lixo no chão. Então estou no meu carro, eu como alguma coisa ou qualquer tipo de lixo que tenha, então tem um lixinho lá. Mas no geral, assim, eu não faço muita coisa. Em casa a gente separa o lixo, a gente recicla o que tem que ser reciclado. No carro a gente geralmente tem um saquinho para não jogar o lixo na rua e tal. A repórter conversou também com a professora Regina Longo, do curso de Engenharia Ambiental, que comentou sobre as práticas ecológicas em prol do meio ambiente. Portanto, para certificar nossa reportagem, convidamos a professora de Engenharia Ambiental, Regina Longo, daqui da PUC Campinas, para comentar esse tema, que inclusive foi muito debatido nas últimas eleições de outubro. Professora, como você avalia as atitudes das pessoas, em especial dos universitários, em termos de preocupação com essa causa em prol da preservação do meio ambiente? Olha, eu acho que nos últimos 30 anos, 25 anos mais ou menos, esse foi um tema que só cresceu, né? Acho que desde a década de 80, mais ou menos, não em virtude da preocupação necessariamente das pessoas, mas pela necessidade que o meio ambiente vem impondo aí às sociedades, né? A gente tem grandes acidentes, grandes problemas acontecendo, então, naturalmente, esse foi um tema que foi entrando no debate, que começou com hoje a gente tem esse debate desde as crianças, nas escolas, né? Os menores, e na universidade isso vem crescendo. Eu, por exemplo, sou professora de ecologia aplicada, de manejo de ecossistemas florestais, políticas públicas para desenvolvimento sustentável, então isso vem crescendo. Lógico que ainda, nesses 30 anos que se passaram, apesar de ter crescido essa discussão, mas o caminho é longo ainda pela frente para a gente ter realmente a solução dos problemas, né? As soluções dos problemas. Na sua opinião, o que falta para que as pessoas tornem-se mais conscientes ecologicamente falando? Olha, acho que o debate está amplo já sobre várias formas de você ser mais ecologicamente correto, mas ainda falta a gente pegar num dos pontos principais que é difícil na sociedade que a gente vive, que é o excesso de consumo, né? Uma coisa é você dar destinos para reciclagem, para reutilização de materiais e tudo mais, que a gente está caminhando nessa discussão. Mas o problema é atacar a raiz disso tudo. A gente vive numa sociedade que é baseada no consumo, né? Quanto mais você consome, mais você está inserido no mercado. Então, solucionar as raízes, que eu acho que é
hoje a principal dificuldade que a gente tem e ainda acrescentar outras discussões de reuso, que são interessantes, mas eu acho que ainda falta essa definição de como atacar as raízes do problema, certo? Tá bom, obrigada. Sendo assim, com uma sociedade unida e consciente, é possível reverter essa situação. A preservação do meio ambiente é um dever de todos. Exerçamos a cidadania. Alguns supermercados de Campinas, como o Pão de Açúcar e o Enxuto, incentivam a preservação do meio ambiente. Além do óleo, esses estabelecimentos coletam resíduos recicláveis como papel, plástico e pilhas. Com isso, dão o destino certo a esse tipo de lixo, evitando quaisquer prejuízos ao meio ambiente. A cidade de Jundiaí também adotou uma medida importante para a diminuição da poluição ambiental. Foi recomendada a proibição de sacolas plásticas em supermercados. No entanto, quem optar por essas sacolas deverá pagar 19 centavos em cada uma. Já em Campinas, alguns supermercados descontam 1% no valor da compra para clientes que escolhem sacolas sustentáveis. A PUC Campinas utiliza alguns métodos para a preservação ambiental. Além do lixo seletivo na praça de alimentação, a universidade distribuiu canecas para seus professores. O intuito dessa prática é diminuir o uso de copos plásticos na faculdade. As propostas da candidata eleita Dilma Rousseff em relação ao meio ambiente baseiam-se no fortalecimento da proteção ambiental, em reduzir o desmatamento e manter a produção de biocombustíveis, desenvolvendo assim o nosso potencial hidrelétrico. Além disso, prevê cumprir as metas voluntárias assumidas na Conferência do Clima, havendo ou não acordos internacionais. Os condomínios sustentáveis já são uma realidade no país. Eles são capazes de garantir uma correta e racional utilização de recursos naturais cada vez mais escassos e caros. Com o aproveitamento de água da chuva e com o reuso da água utilizada pelos moradores, conseguem reduzir de forma drástica o seu próprio consumo de água e necessidade de tratamento de esgoto, além do consumo de energia elétrica ser bastante baixo. O comportamento dos alunos da PUC de Campinas dentro da praça de alimentação não tem sido exemplar. Muitos deixam restos de alimentos e embalagens expostos nas mesas. Com isso, as lixeiras seletivas ficam mal utilizadas. Enquanto alguns alunos não se importam com esse fato, outros incentivam os colegas a conquistarem uma cidade mais saudável com pequenas ações do dia a dia. No distrito de Barão Geraldo, um projeto organizado pelo grupo Ecobikers reúne cerca de 40 pessoas que se interessam pela vida saudável e pela natureza. Os passeios de bicicleta acontecem todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite. O grupo se encontra para alongamento e a partida acontece na Praça do Coco. Todas as semanas, novas pessoas integram esse grupo. Atraídas pela proposta do passeio e pelo horário agradável e por buscarem no esporte um momento de descontração e saúde. Sobre isso, acompanhe um comentário especial com Renata Barbieri. A Praça do Coco, por desde seu início ter sido idealizada para ser um ambiente saudável e por ser uma empresa comprometida com a natureza e em contribuir com a qualidade de vida da comunidade, traz uma interessante iniciativa pensada por um de seus donos e membro do grupo Ecobikers, chamado Wagner dos Santos. Essa iniciativa é o chamado Passeio de Bike e acontece em Campinas. É uma iniciativa que visa trazer mais conscientização para a população de Barão Geraldo e quem estiver interessado. Um exemplo dessa busca de conscientização aconteceu em setembro, no Dia Mundial Sem Carro, pois enquanto alguns nem faziam ideia do movimento, muito menos de sua proposta, eles celebraram essa data. Além de trazer muitos seguidores para o esporte, esse movimento também tenta trazer a ideia de que podemos nos locomover sem carros ou quaisquer outros veículos automotores. O movimento está com cada vez mais seguidores, desde atletas do esporte ou admiradores da modalidade, até simples pessoas que buscam nesse movimento o começo de um longo trajeto para um mundo melhor. Voltamos já com o Telepuc. Em nosso estúdio está o engenheiro civil Pedro Bigatti, também professor de planejamento ambiental, para falar conosco sobre coleta seletiva, economia de energia e possíveis projetos sustentáveis para dentro das universidades. Acompanhe agora a entrevista com Andréia Nunes. Bom dia, professor. Como seria o projeto de uma universidade sustentável?
Olha, Andréa, hoje a tendência das empresas, instituições, órgãos públicos é de você ter programas de sustentabilidade internos, em que você estabelece uma série de ações e planejamentos para a economia de energia, para a menor utilização possível dos recursos naturais. Então esse é um programa de sustentabilidade. E a universidade é o local mais do que indicado para que isso aconteça, porque é o local da pesquisa, do conhecimento, e é aí que você tem que dar o exemplo. E quais seriam as ações realmente para isso? Além de preservação do meio ambiente, tem também a questão da economia da energia, que eu considero que é fundamental. E aí você tem uma série de ações, por exemplo, energia elétrica. Você tem economia de energia elétrica que você pode fazer através de lâmpadas econômicas, através do uso da energia solar, que é muito pouco utilizada no Brasil. Tem também o reuso da água, que é uma técnica importante que está cada dia mais sendo utilizada. Você sabe que a água é um bem finito. E o reuso da água para utilização na própria universidade também é uma técnica importante. Então, a economia da energia eu considero que é um dos pilares desse programa de sustentabilidade na universidade pública. E quanto ao destino correto do lixo? Pois temos falado muito sobre aterros sanitários, né? Esse é outro ponto também importante. O lixo, hoje, se você faz a destinação do lixo para os aterros sanitários, você tem um limite, né? O aterro tem cada dia mais um limite de uso de área, de terreno. Então, você fazer a separação do lixo, fazer a coleta seletiva e você reutilizar esse lixo é uma técnica cada dia mais utilizada e isso é muito fácil de você utilizar dentro da universidade se você tiver a forma de você utilizar esse lixo separadamente e você fazer depois a reutilização desse lixo. E teria alguma proposta para a infraestrutura da universidade? Mudaria alguma coisa? Na verdade não, você tem técnicas, você coloca receptores do lixo reciclável e uma orientação para toda a universidade no sentido de fazer a melhor captação desse lixo. E acredita que os alunos estão preparados para essa nova postura? Eu acho que esse é o grande desafio. Na verdade, quando você fala em programas de sustentabilidade, você necessariamente tem que trabalhar a questão da educação ambiental. Então, um programa de sustentabilidade tem que ter um programa de educação ambiental, de orientação, do conhecimento, das pessoas compreenderem por que elas estão utilizando técnicas de sustentabilidade, que no fundo, é a preservação do nosso futuro, do planeta, né? Então, você ter um programa de educação ambiental é importantíssimo dentro da universidade pública. Obrigada, professor, pela entrevista. Tenha um bom dia. Bom dia, agradeço. A edição de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informação. Bom dia a todos. Bom dia e até amanhã.